pela oportunidade que nos é concedida, né? Agradecer o presbítero Flávio, juntamente com a sua esposa, a diaconisa Ana Célia, que nos fizeram o convite. Agradecer ao pastor José, o ministério que nos confia o microfone nessa noite para nós estar ministrando a palavra de Deus. Nós estamos uma campanha também lá na congregação São Sebastião da Vargem Alegre. Hoje é o quarto elo, também do livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, a campanha que estamos lá. Eu particularmente não gosto de deixar a campanha e não estar presente no zelo da campanha na congregação, mas não tinha como negar o convite dos irmãos, né? A gente deixou lá um diácono dirigindo o trabalho, um evangelista para ministrar a palavra, e viemos aqui com alegria, viu? Estamos alegres em poder estar aqui com os irmãos. Estamos muito alegres pelo convite. Não tinha como negar, não. Dá para negar, não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também fazer uma observação com relação à minha esposa, que não está fisicamente aqui comigo. Ela está aqui na minha mão esquerda, que está aqui no meu coração, mas fisicamente ela está em Dores da Vitória, junto com as irmãs. Tem um compromisso nesta sexta-feira de estar subindo com as irmãs ao monte lá em Dores da Vitória. Nossa irmã missionária Márcia está para lá e nós ficamos por aqui para adorar a Deus com os irmãos. Dito isso, vamos ler a palavra de Deus, Isaías 41, vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Os irmãos encontraram o texto? Encontrou, diga amém. Encontrou, diga aleluia. Isaías 41, versículo 8, 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos mais uma vez orar nessa noite, concordância com a oração feita pelo presbítero Vicente, juntamente com toda a igreja aqui reunida. Mas é um costume nosso e a gente permanece assim até o dia que o Senhor mandar parar de fazer isso. Já tentei parar de orar antes de ministrar. Já foi orado, os irmãos oraram pela campanha, é uma bênção. Estamos debaixo de oração. Mas talvez seja para ficar um pouco menos nervoso, né? Para tremer menos um pouquinho, que o Senhor colocou este propósito no nosso coração. Então oremos ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, soberano Deus, eterno Pai. Deus querido e amado, nós te damos graça, Senhor, por esta noite, por esta ocasião. Damos graça, ó Pai, por esta oportunidade que nos é concedida de estar na tua casa, na tua presença, ó Deus amado, para louvar, bendizer, exaltar o teu santo e bendito nome, pois teu, ó Pai, é o reino, é o poder, a glória para todos sempre. Para tanto, meu Pai querido, venho pedir ao Senhor, tu tome o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, em especial, ó Pai, nesta noite, meus lábios, para que eu seja único e exclusivamente instrumento e ferramenta do Senhor. Para tanto eu preciso sumir, desaparecer de cima deste púlpito, ó Pai amado, para que tenha o Senhor a primazia. Tu possas, ó Pai, falar com o teu povo segundo a tua soberana e inquestionável vontade, pois o Senhor é Deus todo-poderoso, o Senhor é Deus onipresente, onipotente, onisciente, eterno. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, meu Pai, tu tem liberdade na casa, pois a casa é tua, as almas pertencem ao Senhor, nós pertencemos a ti, só estamos aqui debaixo da tua graça e por conta da tua misericórdia. Portanto, o Espírito Santo toca no alto da cabeça, a planta dos pés, no altar, a portaria da portaria, o altar desta casa. Batiza, renova, reveste, fortalece, cura, salva, liberta, Pai querido, e fala conosco. Repreende, ó Pai, os demônios, repreende os espíritos malignos, lança as doenças por terra, as enfermidades no corpo e na alma,
na mente. O Senhor venha repreender nesta noite doenças do coração, doença nas veias, nas artérias, doença nas juntas, nas articulações, tornozelo inchado, joelho inchado, cartilagem desgastada. Pai, vai tocando nessa noite, porque o Senhor ainda cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor nunca mudou e nunca vai mudar. Tu és imutável, e cremos, ó Pai, na atualidade dos dons do Teu Espírito. Portanto, meu Deus, Tu tens toda a liberdade, porque aqui o Teu povo crê. Tu tens a liberdade para falar, pois a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Tens liberdade para revelar o oculto, o profundo, o escondido. Tens a liberdade, meu Pai amado, para curar como está curando. Tens liberdade, Pai querido, para operar sinais e maravilhas no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Jesus, toca neste estômago nesta noite. Jesus amado, vai fechando esta úlcera, este buraco no estômago, que tem causado tantas dores, tem, ó Pai querido, tirado o sossego. Senhor, toca aí com a Tua mão, cicatriza. E no dia que for fazer um ultrassom, que o médico veja uma cicatriz de uma cirurgia e glorifique o Teu nome, porque esta pessoa não vai para a mesa de cirurgia. Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Continua conosco e nos abençoe, nos dá vitória, em nome de Jesus. Quem orou conosco e crê, diga amém. Se assenta no glória a Deus. Isso, baixa, pode até desligar se quiser. Até prefiro, se quiser fazer esse favor. Prefiro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, estamos diante de um grande livro da Bíblia e diante de um grande profeta de Deus. O livro do profeta Isaías, diante da pessoa de Isaías que escreveu estas palavras inspirados por Deus. Um livro de muita revelação de Deus, cujo homem foi chamado por Deus para um grande propósito nessa terra. Isaías profetizou para o reino do norte e profetizou para o reino do sul. Isaías foi um homem que viu além do que a mente humana pode ver, do que os olhos humanos podem ver, porque Deus revelou coisas profundas àquele homem. E como servo de Deus, como bom servo de Deus, ele foi fiel às revelações, foi fiel à palavra de Deus, e então ele escreve o que nós temos hoje na nossa Bíblia, estes 66 capítulos do livro de Isaías. E quando observamos estes escritos, nós vemos que do versículo 1 ao versículo 39, este homem, ele está profetizando sobre o povo de Deus, ele está denunciando o pecado no meio do povo de Deus, ele está denunciando as injustiças no meio do povo de Deus, ele está denunciando aquilo que é errado no meio do povo de Deus, ele está denunciando aquilo que não está de acordo com Deus, mesmo sendo o povo de Deus. Mas o povo de Deus, a nação escolhida, estava praticando coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Então ele denuncia aquilo que está errado, ele profere sentença de juízo e ele chama o povo ao arrependimento. Se tem uma coisa, irmão, que Deus tem prazer em fazer, perdoar pecado. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é perdoar pecado. Mas Ele só pode perdoar o pecado daquele que verdadeiramente se arrepende. Ele só pode perdoar aquele que verdadeiramente reconhece a sua situação, o seu erro, o seu pecado, confessa ele diante de Deus para que alcance a misericórdia. Já visto aqui no livro dos Provérbios, está escrito que aquele que encobre as suas próprias transgressões, aquele que deixa de confessar os seus pecados, nunca prosperará. Mas todo aquele que confessa e que deixa o pecado, esse tal alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, aquele que morre praticando pecado, cometendo erros, cometendo iniquidade, mas que o pecador se arrependa, que o pecador se volte para Deus, para
para que Deus então possa perdoá-lo. Deus não levantava profetas para denunciar pecado, Deus não levantava profetas para proferir sentença de juízo, Deus não levantava profetas para chamar o povo ao arrependimento, simplesmente para estar usando alguém, para estar falando com o povo através de alguém. Não, Deus tinha um propósito: perdoar o povo, restaurar o povo, abençoar o seu povo, honrar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor levantava e continua levantando homens e mulheres de Deus para denunciar o pecado da nação, para denunciar o pecado dos povos e para denunciar o pecado da própria igreja do Senhor, porque o Senhor quer sarar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, quer mudar a história, quer mudar a situação e quer levar para morar no céu. Mas se não houver arrependimento verdadeiro e profundo, não vai haver perdão divino. E a partir do capítulo 40, ele começa a proferir mensagens de esperança para o povo. Isaías está vendo um povo impenitente, obstinado, pecador, rebelde, que vai ser levado ao cativeiro em tempo oportuno, para ser tratado com Deus, para que Deus trate a sua rebeldia. Isaías agora já está vendo este povo restaurado a partir do capítulo 40 do seu livro. São mensagens de restauração, são mensagens de esperança, são mensagens de incentivo ao povo, para que o povo entendesse que Deus não é mau, para que o povo entendesse que Deus permitiria o castigo, a assolação, a opressão, a humilhação, mas tudo isso com um propósito: restaurar o seu povo. Tudo isso com um propósito: fazer com que o seu povo entenda que só Ele é Deus. Fazer com que o seu povo se volte para Ele. Só que é difícil a gente falar sobre o livro de Isaías e não parar no capítulo 6. É difícil a gente pensar no profeta Isaías ou lembrar desse profeta e não dar uma parada no capítulo 6. Capítulo 6 não marca o povo, não marca os reis, os sacerdotes, os demais profetas da época. O capítulo 6 não marca Israel, não marca Judá. O capítulo 6, quem é marcado é o profeta. No capítulo 6, quem é tratado é o profeta. No capítulo 6, quem é levado ao arrependimento é o próprio profeta. Aquele que levaria a mensagem à nação. Aquele que já estava chamando o povo ao arrependimento. Aquele que já estava profetizando sentença de juízo para o próprio povo de Deus, por causa da rebeldia e do pecado da nação escolhida. Ele precisa ter um encontro mais profundo com Deus. No capítulo 6, como dizem alguns, ao contrário do que dizem alguns, não é o início do ministério do profeta Isaías. Ele começa a profetizar bem antes. Ele começa a profetizar bem novo. Isaías, ele é chamado ao ministério bastante novo. Ele já está profetizando. Ele já está sendo usado por Deus. Ele já é um instrumento na mão de Deus. Ele já é uma ferramenta na mão de Deus. Mas ainda faltava algo na vida do profeta. Ainda faltava mais alguma coisa. Ainda faltava o Senhor completar algo na vida de Isaías. Ele era profeta. Ele era homem de Deus. Ele estava a serviço de Deus. Ele estava falando em nome de Deus. Ele estava representando Deus na terra. Porque um profeta, ele é alguém que representa a voz de Deus na terra. O profeta, quando ele está na terra, ele fala o que Deus manda ele falar. O profeta, quando ele está na terra, ele faz o que Deus manda ele fazer. Então ele representa a voz de Deus, ele representa a vontade de Deus, ele transmite a vontade de Deus para o povo. E ele já está exercendo o ministério, ele já está trabalhando na obra do Senhor. Só que ele precisava ter um encontro mais profundo com Deus. Ele ainda não havia tido um encontro mais profundo com Deus. E podemos parar aqui um pouco, abrir um parênteses, já que paramos aqui nesse capítulo, e entender que muitos de nós, ou a grande maioria de nós cristãos, obreiros,
pregadores, profetas de Deus, homens e mulheres de oração. Caminhamos à presença de Deus, carregamos uma carteira de membro, de obreiro no bolso. E ainda não tivemos um encontro profundo com Deus. Há muitos de nós, muitos mesmo. E quando eu falo de nós, eu preciso deixar claro que eu não estou falando de nós apenas uma denominação, isso é pequeno demais. O reino de Deus, ele é muito além do que uma placa de igreja, do que um CNPJ de igreja. O reino de Deus, ele é muito maior do que aquela placa azul que está ali fora. Então, quando eu digo nós, eu digo a igreja do Senhor. Eu me refiro a algo muito maior do que às vezes a gente pensa. Às vezes a gente se fecha num mundinho. A gente se fecha num pequeno ciclo e acha que tudo gira em torno de nós. Tudo gira à nossa volta. E não é assim. Nós somos cidadãos do reino e o reino não se resume a nós. O reino de Deus é muito maior do que isso. A igreja do Senhor é muito maior do que a gente pode imaginar. Só que, lamentavelmente, muitos de nós, nessa dimensão de cristianismo, e não restrito ou resumido a uma denominação, por maior que a denominação possa ser, por mais que ela tenha centenas, dezenas e até milhares de membros, o reino de Deus é muito maior. E dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, existem muitos de nós, cristãos, que ainda não tivemos um encontro com o Senhor. Ouvimos a mensagem, cremos na palavra, reconhecemos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Batizamos, descemos as águas, confessamos publicamente. Somos agora ingressos na igreja viva do Senhor. Caminhamos à presença de Deus. Trabalhamos a obra do Senhor. Recebemos convites e recebemos cargos dentro da igreja. Mas muitos de nós ainda não tivemos um encontro profundo com o Senhor. E foi dito aqui nessa noite, o evangelista disse ali, nós precisamos mergulhar em águas mais profundas com Deus. As irmãs louvaram aqui, Deus tem coisa muito maior para mim e para você. Deus tem coisa muito maior para a sua igreja. Deus tem coisa muito maior para o seu povo. Mas nós pensamos às vezes pequeno demais. Nós limitamos o poder de atuação de Deus em nossa vida e limitamos o poder de atuação de Deus através das nossas vidas. Nós poderíamos, irmãos, estar mergulhando em águas mais profundas, mas nós ainda estamos caminhando muito raso com o Senhor. Isaías já estava profetizando, já estava uma bênção, já tinha muita gente revoltada com a mensagem, com as pregações de Isaías. Já tinha gente que já não estava gostando de ouvir Isaías pregar mais. Porque ele pregava por misericórdia, segundo a revelação, a unção, a ordenança e o poder de Deus. Já tinha gente revoltada com ele. Afinal de contas, qual de nós gostamos de ser corrigido? Qual de nós gostamos de ser confrontado? Qual de nós gostamos que nos chamem a nossa atenção, que nos corrijam? Mas todos nós queremos ser chamados de filho de Deus. Mas quando somos corrigidos, nós nos comportamos como bastardo, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Então, quando Deus corrige a mim e você, eu preciso gostar da correção. Ainda que a palavra, ainda que a mensagem, ela venha bater como uma flecha no meu coração, mas se ela veio de Deus, eu preciso dar glória a Deus e reconhecer que Deus ainda me ama e está me dando uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele precisava se encontrar com Deus. Ele precisava reconhecer quem ele era. Ele precisava entender que ele era muito pequeno diante de tamanha glória que havia de ser manifestada sobre a vida dele. Ele era muito pequeno diante daquele que o havia escolhido, separado, chamado, capacitado, nomeado para o ministério. Ele precisava ver a glória de Deus. Ele precisava conhecer mais de Deus. Ele precisava saber um pouquinho mais quem é Deus. E isso, lamentavelmente, tem faltado nos nossos dias.
Assim como na vida deste homem, falta na vida de muitos homens e mulheres de Deus do nosso tempo. Pensamos que conhecemos a Deus. Pensamos que sabemos quem nós somos diante de Deus. E quando nós somos confrontados quanto a isso, a gente fica com raiva. A gente fica aborrecido. A gente se revolta. Porque a gente não quer conhecer Deus. Porque se a gente quiser conhecer Deus, Deus vai se revelar a nós. E se Deus se revelar a nós, como Ele se revelou a Isaías, nós vamos cair de joelho diante dele e nós vamos dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem miserável, impuro, pecador, de lábios impuros, de mente impura, de coração impuro, de alma impura. Ai de mim que vou perecendo, ruim que eu sou, mau que eu sou, imperfeito que eu sou, e ainda habito no meio de um povo imperfeito como eu. E aí sim, quando houver este encontro com Deus, quando houver esse reconhecimento, quando houver esta profundidade, nós vamos poder ouvir do Senhor: a quem enviarei? E aí nós vamos poder nos colocar na posição, nos colocar de pé na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, faça de mim como tu queres, eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida segundo a tua vontade. Mas nós não, nós temos medo, não temos fé suficiente. Não confiamos em Deus o suficiente para dizer: eis-me aqui. Irmão, nós temos dificuldade de cantar até o louvor que tem aí, onde diz: mexe com a minha estrutura, transforma a minha vida. Nós não queremos que Deus mexa com a nossa estrutura. Nós queremos ficar confortáveis como estamos. Nós não queremos que Deus mexa com nós. Nós não queremos que Deus fale do nosso pecado, do nosso erro. Nós não queremos que Deus nos chame para algo maior, para algo mais profundo, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Nós vamos ter que renunciar a muita coisa. Nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vontade, muitas vezes. E nós não queremos ser incomodados. Não. Nós queremos ficar da maneira como nos agrada, e não da maneira como agrada a Deus. E depois nós vamos chegar no contexto desse texto que nós lemos aqui nessa noite. Apenas estamos introduzindo a mensagem. Eu ouvi uma história de um jovem, há poucos dias atrás, pouco tempo atrás, não muito tempo, muito longe desses dias. E ele chegou para o pastor dele, e ele disse: pastor, eu quero curar as pessoas. Ele quis dizer, na sua simplicidade, que ele quer receber de Deus o dom de cura, para ele pôr as mãos sobre os enfermos, e o Senhor curar os enfermos através da vida dele. E ele foi orientado, falou: olha, com tudo que você possui, adquire a unção de Deus. Vai te dar trabalho, vai demorar tempo, mas se você quer, começa uma campanha hoje, às 5 horas da manhã, todos os dias, de joelho dobrado, das 5 às 6, e começa a pedir essa unção ao Senhor, começa a pedir esse dom ao Senhor, começa a pedir essa graça ao Senhor, porque no tempo oportuno o Senhor vai começar a te usar, e pessoas vão ser curadas através das suas mãos. E ele falou: 7 dias. Aí disse que o pastor falou com ele: não, até 31 de dezembro. E essa conversa foi no mês de abril. Esse mês, no começo do mês de abril, segundo nós tomamos conhecimento. Nós não queremos. O frio está chegando. Nós não queremos levantar de madrugada, dobrar nosso joelho, conversar com Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O máximo que a gente faz é conversar com Deus para ficar pedindo as coisas a Ele. É o máximo que a gente faz. É chegar diante de Deus para pedir as coisas para Ele. Dificilmente nós nos assentamos com Deus em oração para conversar com Deus, expor os nossos pecados a Ele, expor as nossas mazelas a Ele e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E aí nós vamos continuar precisando ter um encontro com Deus. Nós vamos continuar caminhando na presença de Deus com água apenas nos tornozelos,
quando na verdade nós poderíamos já estar caminhando em águas profundas. Aleluia. E esse homem que teve esse encontro com Deus, esse homem que agora entendeu quem era Deus, viu a glória de Deus, reconheceu o seu estado, reconheceu a sua situação, se arrependeu, e agora o Senhor enche ele, o Senhor toca na boca, nos lábios do profeta, purifica a sua iniquidade, perdoa o seu pecado. E daqui a pouco o Senhor vai dar revelações profundas a Isaías. O livro de Isaías é o livro mais citado pelos escritores do Novo Testamento. O livro de Isaías é o livro que mais contém revelações a respeito da vinda, da vida, do ministério, do sofrimento e da morte de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento viu tão claramente a respeito de Cristo como este homem. Esse homem teve um encontro com Deus. E quando ele vai chegar no capítulo 41, onde está o tema da campanha, este homem, usado por Deus, falando aquilo que Deus queria que ele falasse, ele vai trazer agora uma mensagem de esperança. Ele vai trazer uma mensagem de fé. Quando Isaías compara, se a gente ler o capítulo 41 todo, a gente vai observar isso. Quando Isaías compara o Deus do céu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com os deuses de barro, com os deuses de madeira, com os deuses fabricados pela mão dos artífices, dos artesãos, Isaías ele vai estar chamando esse povo a uma responsabilidade. Quando Isaías faz essa comparação, ele está mostrando para este povo que por muitas vezes se desviava do centro da vontade, do querer de Deus. Por muitas vezes cocheava entre dois pensamentos. Ora adorava ao Senhor, Criador do céu e da terra. Ora estava oferecendo incenso a outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses, oferecendo louvor, oferecendo culto a deuses que não são Deus, são apenas Deus porque são espíritos caídos, são espíritos que caíram da glória de Deus, são espíritos maus, são espíritos que foram lançados a essa terra e se colocam como deuses. Isaías está chamando a atenção deste povo, ele está mostrando para este povo a grandeza do Deus verdadeiro. E ele está mostrando para este povo a insignificância dos falsos deuses. Ele está dizendo, olha, existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus que fez um pacto, que fez uma aliança com Abraão, amigo de Deus. E vocês muitas vezes estão deixando de adorar esse Deus para servir a deuses feitos por mão de homem. Que é necessário alguém enfincar um prego nele para ele não cair. É necessário colocar ele em cima de algum objeto para carregar ele nos ombros, porque ele não anda. Ele tem olho, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem mão, e não pode abençoar ninguém. Isaías está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, olha, existe o Deus Todo-Poderoso. Existe o Deus que vocês conhecem, mas que desprezam, por conta dos deuses, por conta das outras divindades. Ele chama a atenção desse povo. Ao mesmo tempo que ele traz uma mensagem de esperança, que ele traz uma mensagem de fé para este povo, ele faz essa comparação. Ele faz a nação recordar a sua origem. Ele chama Israel, o povo eleito, a nação escolhida, o povo de Deus, a descendência de Abraão, a recordar a sua origem, de onde eles saíram, de onde eles vieram. Ele vai lembrar aqui. Por isso que eu fiz questão de ler o versículo 8, começar a leitura no versículo 8, porque ele vai dizer, mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, descendência de Abraão, meu amigo, a quem tomei desde os confins da terra. Isaías está agora sendo usado por Deus para trazer este povo uma reflexão.
para fazer este povo pensar um pouquinho a respeito de quem eles são, a respeito de quem eles eram, a respeito daquilo que o Senhor havia prometido ao seu pai Abraão. Isaías, ele faz com que o povo volte no passado, recorde, relembre, fala: olha, eu sou o Deus que te tirou dos confins da terra. Ele está dizendo: olha, eu sou o Deus que trouxe à existência um povo que não existia. Eu sou o Deus que fez existir aquilo que não existia, a partir do nada, porque Abraão era velho, Sara era idosa, e ainda por cima era estéril. Deus traz à existência um povo que não existia. Este povo, como é conhecido, os irmãos, foram escravos, foram humilhados no Egito, foram escravizados no Egito. E o profeta está lembrando eles: olha, lembra de onde eu te tirei. Lembra quem era você. Lembra para onde você estava indo, onde me conhecer. Lembra das promessas que estão sobre a sua vida. Lembra do sangue derramado. Lembra da cruz do Calvário. Lembra para onde você estava indo. Lembra quem você era antes de eu te chamar. Antes de você ouvir, conseguir ouvir a minha voz. Antes de você dar crédito ao meu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo e julgamento final. Isaías está fazendo esse povo recordar, para ver se o povo acordava, para dar valor ao verdadeiro Deus, para se voltar ao verdadeiro Deus que tinha um propósito de libertação, tinha um propósito de restauração, tinha um propósito de cura, tinha um propósito de milagre, tinha um propósito de cuidado, tinha um propósito de providência, tinha um propósito de provisão, mas o povo havia se esquecido. Nós temos uma memória muito curta, irmão. Nós temos a memória muito curta. Quem estava na congregação do bairro Jacaré ontem aqui? Levanta a mão para eu saber. Se eu perguntar, não fala, qual o versículo que foi lido na mensagem de ontem? Os que levantaram a mão se recordam? E se eu perguntar o versículo que eu li aqui, os irmãos se recordam? Qual foi? Mas depois de amanhã a gente já se esquece. Semana que vem a gente nem lembra mais. A nossa memória é curta. Enquanto está fresco na memória, a gente consegue falar, a gente consegue lembrar. Quando Deus tira o homem do pecado, quando Deus tira o homem da servidão a Satanás, a gente se lembra, a gente se alegra. Mas começa um tempo de caminhada na presença de Deus, a gente começa a se esquecer. E a gente começa a desvalorizar o sangue que foi derramado na cruz. Aquele povo se esqueceu. Aquele povo não lembrava mais. E precisava ser lembrado. Aquele povo foi chamado por Deus. Como eu e você. Aquele povo foi escolhido por Deus. Como eu e você. Jesus disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Eles foram chamados e escolhidos. Eu e você, por misericórdia do Senhor, só estamos aqui porque fomos chamados e fomos escolhidos. Só que existe uma responsabilidade. Eles não foram chamados simplesmente porque Deus quis. Eu e você não fomos chamados simplesmente porque Deus quis. Eles foram chamados para fazer o nome de Deus conhecido entre as outras nações. Eu e você fomos chamados para fazer o nome de Deus ser conhecido lá fora. Existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Eles foram chamados da escravidão para o serviço a Deus.
Eles foram chamados da humilhação para a glória ou para a presença da glória de Deus, ou para desfrutar da glória de Deus. Mas tinha um propósito. Tinha um porquê. Tinha um objetivo. O Senhor disse, através do mesmo profeta: olha, Israel, vocês serão as minhas testemunhas. E quando Jesus ele chama a igreja, Atos capítulo de número 1, ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Aquele povo estava debaixo de uma grande responsabilidade. A igreja do Senhor, ela se encontra debaixo de grande responsabilidade. O Senhor não chamou eu e você lá da imundície de onde Ele nos tirou, simplesmente para nos colocar uma roupa nova espiritualmente falando, simplesmente para nos lavar, nos limpar com o sangue do Cordeiro e colocar nós sentados aqui. Não, o Senhor chamou nós de onde Ele chamou. Ele tirou cada um de nós de onde Ele tirou, para sermos testemunhas fiéis de Cristo, para proclamarmos o Evangelho do Reino de Deus e para viver uma vida que condiz com a fé que nós professamos. Aonde aquele povo tropeçou, aonde aquele povo falhou, a igreja do Senhor não pode falhar. Aonde Israel negou o nome do Senhor, a igreja de Cristo não pode negar o nome de Cristo. Aonde Israel não conseguiu cumprir a sua missão, a igreja de Cristo precisa cumprir a sua missão, aleluia. Somos chamados para ser fiel a Deus, para ser testemunha, para os outros crerem, para os outros serem salvos, para os outros serem alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. Nós entramos numa campanha como essa, irmão, e queremos receber vitória, e o Senhor, por misericórdia, Ele abençoa mesmo. Mas hoje, o Senhor quer chamar eu e você uma responsabilidade. O Senhor quer lembrar a mim e a você que estamos aqui nessa noite, como Ele usou esse profeta no capítulo 41 para lembrar a Israel de onde nós fomos tirados, de onde nós fomos arrancados. E se Deus não tira nós a tempo, o irmão Ed, com certeza eu já não estava mais na terra. Se Ele não me arranca de onde Ele me arrancou a tempo, eu não estava mais na terra, eu já havia morrido há muito tempo. E com um detalhe, estava agora nadando no inferno, queimando, em chamas, em lamento, em tormenta. Onde o verme não morre, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, onde o choro não cessa, onde a dor não termina, onde o lamento não acaba. O Senhor chamou a sua igreja, o seu povo, para ser fiel a Ele, para que os outros povos venham crer. O Senhor chamou Israel para que os outros povos crescem no Deus de Israel. O Senhor chamou a Israel para que Israel obedecesse a Deus e aos seus mandamentos. O Senhor chamou Israel para Israel servir e adorar somente a Ele, a servir e adorar ao único e verdadeiro Deus. Mas Israel estava errando, Israel estava falhando, Israel não estava cumprindo o propósito. E o Senhor está chamando o profeta, está mandando falar, está mandando alertar o povo. O Senhor tem sentença de juízo para o povo, levando o povo ao arrependimento, para que Deus pudesse então trazer restauração. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Nós precisamos servir e adorar somente a um único e verdadeiro Deus, aquele que está no céu. Nós não podemos dividir a nossa adoração. Nós não podemos compartilhar a nossa adoração com outros deuses. E lamentavelmente nós vemos tantos deuses sendo adorados por aí. Bom, você se refere às imagens de escultura? Não.
Eu me refiro aos deuses que nós, cristãos protestantes, elegemos dentro do nosso coração. Bezerros de ouro que nós construímos dentro do nosso coração. Sentimentos, coisas, desejos que nós colocamos no lugar que é onde deveria estar Deus. Um trono que deveria ser ocupado pelo único e verdadeiro Deus. Ele é ocupado por tanta coisa. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós não sequer cumprimos o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Dificilmente Deus está em primeiro plano nas nossas vidas. Dificilmente o Senhor ocupa o lugar devido na minha e na sua vida, no nosso coração. Nós não nos colocamos diante de imagens, mas nós colocamos dentro de nós coisas que ocupam o lugar de Deus. A Bíblia é muito clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As coisas, elas vão ser acrescentadas. À medida que você busca Deus, Deus acrescenta na sua vida. À medida que você se entrega a Deus, alguém disse isso aqui nessa noite, se entregar a Deus. À medida que você se entrega a Deus, Deus acrescenta coisa na sua vida. À medida que você trabalha para o reino de Deus, o Senhor acrescenta coisa na sua vida. À medida que você se aproxima de Deus, à medida que você quer mais de Deus, à medida que você quer conhecer mais a Deus, à medida que você quer ter um conhecimento, um encontro profundo com Deus, Deus vai acrescentando coisas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pelo amor de Deus, nós não podemos trocar Deus pelas coisas. Nós não podemos trocar o Deus verdadeiro por deuses que elegemos no nosso coração. Não podemos. Tudo hoje tira a nossa atenção. Tudo hoje rouba a nossa atenção. Tudo hoje nos rouba o tempo que era para adorar a Deus, porque nós deixamos. Somos nós que elegemos. A televisão, ela não liga sozinha na sua casa, é você que liga ela. O seu aparelho, telefone, celular, é você que domina ele, não é ele que te domina. Ele não liga sozinho. Ele não vai andando até onde você está. É você que anda até ele. Na verdade, ele costuma andar conosco 24 horas por dia, porque nós carregamos dentro do bolso. Nós não conseguimos deixar de lado nem um pouco para ficar a sós com Deus em oração. Nós deixamos coisas ocupar o lugar de Deus. Nós deixamos coisas roubar o lugar de Deus. Nós deixamos coisas substituir a adoração verdadeira. Nós deixamos coisas substituir o momento de louvor e adoração a Deus. Nós deixamos coisas substituir o momento de encontro, de comunhão e relacionamento com Deus. Esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós damos mais valor a coisas do que ao próprio Deus. Nós estamos como o antigo Israel, irmão, precisando de castigo. Nós estamos precisando de castigo. E se não houver um arrependimento, vai haver castigo. Se não houver um arrependimento, vai haver castigo. Se a gente não se arrepender, o Senhor vai castigar nós. Pode anotar isso aí que eu estou falando. Guarda isso dentro do seu coração. Ou a gente se arrepende verdadeiramente, ou o Senhor vai castigar nós. Ele está nos chamando ao arrependimento. Louva a Deus pelo tema dessa campanha. Eu não posso fugir do contexto, nem o imediato e nem o remoto. Eu não posso pegar esse texto, tirar ele da Bíblia e fazer dele o que eu quiser. Não. Eu tenho que ser fiel a esse texto. Eu tenho que ser fiel a esse texto. Eu não posso isolar ele. E pegar para mim só a parte que me interessa. Não temos, eu sou contigo. Eu preciso entrar dentro desse contexto
para eu poder chegar nesse texto. Eu preciso ser fiel a Ele. Só vivendo uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, uma vida de responsabilidade diante de Deus, é que nós vamos poder contar com toda a provisão e providência de Deus. Nós gostamos de ouvir este versículo, esta palavra soa doce nos nossos ouvidos. Ela vem macia aos nossos ouvidos. Ela desce macia ao nosso coração. Não temas. Que coisa linda. Porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assuste. Porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Só vivendo uma vida de obediência a Deus. Só vivendo uma vida de profunda comunhão e relacionamento com Deus. Só vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Só vivendo uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Só vivendo uma vida como testemunha de Cristo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. É que nós vamos poder contar com todo o cuidado de Deus, com toda a provisão de Deus, com toda a providência de Deus. O que eu costumo dizer, irmão, eu repito aqui, nós vivemos de amostra grátis de Deus. Nós vivemos de apenas pequenas provisões de Deus. Vivemos apenas de pequenas providências de Deus. Vivemos apenas de pequeno poder de Deus. Nós poderíamos viver de coisa grande. Nós poderíamos estar desfrutando de coisa maior. Nós estamos vivendo de amostra grátis, porque nós não fazemos aquilo que Deus nos manda. Nós não vivemos a vida que Deus quer que a gente viva. Estava orando pela manhã e meditando numa coisa. A palavra medíocre, quando a gente ouve essa palavra, ela soa meio esquisito nos nossos ouvidos e parece que é uma coisa ralé, uma coisa sem sentido, uma coisa sem valor, uma coisa que não vale nada, mas não é. A palavra medíocre significa aquilo que está na média. E o Senhor, irmão, Ele não chamou a sua igreja para estar na média. O Senhor chamou a sua igreja para estar acima da média. O Senhor chamou a sua igreja para viver o sobrenatural. O Senhor chamou a sua igreja para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho no todo. Desfrutar da graça, do poder, da unção. Poder pôr a mão nos enfermos, o Senhor curar. Expulsar os demônios, pregar o evangelho nas ruas, nas praças, nas esquinas, e o Senhor salvar vidas. O Senhor nos chamou para viver coisas maiores, como foi louvado aqui nessa noite. O Senhor nos chamou para nos entregar totalmente a Ele. O Senhor nos chamou para buscar a Ele enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E essa noite, irmão, é uma noite privilegiada para nós, onde somos privilegiados dentro dessa noite. Porque o Senhor está dando a mim e a você essa oportunidade. Toda a provisão de Deus, todo o cuidado de Deus, toda a providência de Deus no inteiro. E poder ouvir o próprio Deus dizer: não tema, eu sou contigo. Só vai acontecer quando nós nos entregarmos por inteiro. Só vai acontecer quando nós nos rendemos por inteiro. Só vai acontecer quando nós obedecemos ao Senhor como devemos. Quando nós testemunhamos como devemos. Como aquele povo falhou. Eu e você, repito isso nessa noite, não podemos falhar. Deus está dando a mim e a você esta oportunidade nesta noite. O tempo de Paulo já passou. O tempo de Pedro já passou. O tempo dos apóstolos já passou, dos patriarcas já passaram, o tempo de Martinho Lutero, de John Wesley já passou, o tempo agora é meu, o tempo agora é seu, é eu e você que o Senhor chamou para fazer diferença na terra, sou eu e você nesta noite que somos personagens da história da igreja que ainda está sendo escrita. Aleluia. É a minha sombra que Deus quer usar para curar. É a sua sombra, não é a de Pedro, mas não. É o seu lenço. É essa toalhinha aqui, que não é do irmão lá, não. Aqui não. Isso aqui não é para vender, não. Não vale R$150, não. Isso aqui é minha. Vale nada, está sujo de suor.
Como os aventais de Paulo, estava tudo sujo. E quando era colocado em cima de um endemoniado, em cima de um doente, a pessoa era liberta, a pessoa era curada. Mas só que Paulo não está mais aqui. Os aventais de Paulo não estão mais aqui. Está aqui eu e você, está aqui agora as minhas mãos e as suas mãos para curar. Paulo não está mais aqui para pregar e as pessoas serem alcançadas. Pedro não está mais aqui para fazer sermão e o Senhor alcançar 3.000 almas num único sermão. Não, quem está aqui sou eu e você. Quem o Senhor está chamando para esse tempo sou eu e você. Ele quer falar comigo, com você, não temas, eu sou contigo. Ele quer dizer para mim, olha, eu te sustento, eu te protejo, não precisa ficar com medo não. O próprio Deus quer dizer para mim e para você, olha, você não está sozinho. Faça a minha obra, trabalhe nela, honre o meu nome. Seja fiel a mim, porque eu estou contigo todos os dias. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te tirei lá do Egito, eu te tirei lá da escuridão, eu te tirei dos confins da terra e te trouxe para a minha presença. Não temas. Nós não podemos continuar como estamos. Nós estamos esperando o próprio Deus descer aqui na terra e falar com nós. Ele não vai fazer isso. Ele, por misericórdia, está falando conosco através desse pecador aqui nessa noite. Como ele falou com aquele povo através daquele pecador, Isaías. Eu falei outro dia, numa das congregações, não lembro qual agora, que o Senhor, Ele poderia ter escalado os anjos para fazer o trabalho da igreja. Não. Ele escalou a igreja para fazer o trabalho da igreja. Testemunha. Fiel testemunha. Coloca de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma possibilidade, irmão, da gente ouvir do próprio Deus: não temas, eu sou contigo. Há uma possibilidade da gente ouvir do próprio Deus: não te assuste, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Há uma possibilidade, nós ouvimos do próprio Deus: eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Mas não tem como, irmão, a gente descansar na sombra do Deus onipotente, se nós não tiver escondido no esconderijo do Altíssimo. Não tem como, irmão, a gente não temer mal algum, ainda que a gente ande pela sombra do vale da morte, ou pelo vale da sombra da morte, se o Senhor não for o nosso pastor. Não tem como a gente não temer a morte. Se nós não já tivermos crucificado com Cristo. Quer viver para Deus? Quer ouvir de Deus? Não temas. Que é um negócio terrível que a gente vê por aí. Ah, varão, Deus é contigo aí, o camarada está em prostituição. Ah, varão, Deus é contigo, a camarada está na fornicação. O varão valoroso, e o varão está adulterando. E a gente iludido como é, a gente acha que Deus está falando com a gente. Mas a gente sabe onde estamos errando. Nós sabemos onde estamos errando. Nós sabemos quem nós somos. O que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. Nós precisamos ouvir da boca do próprio Deus: não tema, eu sou contigo. Quando o Senhor chegou para Gideão e falou: varão valoroso, vai nessa tua força, você não está sozinho, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. É para isso que o Senhor levantou eu e você, para ser um povo forte, um povo vencedor, um povo que não teme o vale da escuridão, a sombra da morte, um povo que não tem medo do escuro, um povo que não tem medo do diabo, um povo que não tem medo da própria morte.
O povo que está crucificado com Cristo. Eu conheço um irmão, e vou terminar aqui, nós já vamos orar, que ele chegou num determinado lugar um dia, e tinha um sujeito lá com a arma de um calibre bem pesado. E esse camarada disse: olha, vocês precisam morrer. Você e alguns outros. Falou isso com esse irmão. Esse irmão, naquele dia, ele virou para esse homem, a arma estava exposta na cintura dele. Ele falou: começa por mim, porque eu já posso ir, porque eu já estou crucificado com Cristo. Ainda tem crente nessa terra que não tem medo da morte, porque já morreu. Ainda tem crente que ainda não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte, porque tem o Senhor como seu pastor. Ainda tem crente que não teme mal algum, porque ainda está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meu apelo nessa noite, para mim e para você, começa pela minha vida. É para nos entregarmos totalmente ao Senhor e não fazermos como Israel. É para abrir o nosso coração nessa noite e desejar ardentemente ouvir do próprio Deus, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está chamando eu e você, nesta noite, no encerramento dessa campanha. Já oramos no começo aqui, o Senhor curou um monte de gente aí, e vai ter testemunho para a glória do nome dele, mas agora não. Agora não vão orar para Deus curar ninguém. Se Ele quiser curar, Ele cura até se a gente orar. Não precisa orar para Ele curar, Ele é Deus. Mas às vezes Ele manda a gente orar para curar alguma situação. Às vezes Ele revela alguma coisa a mais, além da palavra que já foi dita. Se porventura Ele fizer isso, a gente é obrigado a obedecer. Mas o meu apelo nessa noite, o meu convite nessa noite, para mim, para começar pela pessoa aqui do irmão Edson, é para desejar ouvir do próprio Deus: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te fortaleço, eu te dou livramento, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo o seu filho, eu abençoo a sua esposa, eu abençoo o seu marido. Esse que é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, e eu e você precisamos desejar e buscar isso. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Se você, assim como eu, irmão, quer isso para a sua vida, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos fazer um minuto de oração pedindo essa graça ao Senhor nessa noite. Se realmente, irmão, nós queremos fazer a diferença nessa terra, nós precisamos ter um encontro com Deus e precisamos desejar esse encontro. Precisamos rasgar alguns contratos, precisamos limpar a memória de alguns smartphones, de alguns iPhones aí, de alguns computadores, de alguns tablets. Precisa limpar a memória, limpar o histórico do YouTube, limpar o histórico do canal de televisão. Nós precisamos limpar alguma coisa na nossa vida nessa noite, porque o próprio Deus quer chamar eu e você, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. O próprio Deus quer se relacionar, Ele quer chamar eu e você de amigo, como Ele se referiu a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então entrega tudo a Ele nessa noite, entrega os seus problemas a Ele, entrega as suas fraquezas para Ele, entrega as suas dificuldades para Ele. Se tem algum vício, entrega para Ele. Se tem algum rancor no coração, entrega para Ele. Se tem alguma mágoa, entrega para Ele. Se tem algum desejo pecaminoso aí, entrega para Ele. Se está desejando algo que não é para você, entrega para o Senhor nessa noite, entrega na mão dEle nessa noite. Eu tenho certeza, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma pessoa. O seu ministério vai fluir quando você louvar, quando você pregar, quando você colocar a mão. Não vai ser como tem sido, vai ser muito mais graça, muito mais unção, muito mais poder, muito mais glória de Deus sobre a sua vida. Então clama a Ele comigo nessa noite, peça ao Senhor nessa noite, porque eu quero, irmão. Se tem alguém que quer a graça de Deus, que quer a unção de Deus sobre a vida dele, é esse miserável pecador careca, gritador que está aqui nessa noite. E eu te convido a me acompanhar nessa aventura, nessa odisseia, nessa caminhada, nessa carreira rumo ao melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus,